bom dia a você de todo o Brasil. É hora de notícias na Canção Nova. E agora são 9 horas e 32 minutos. É um jornalismo a serviço da vida e da esperança. Aqui no CN Notícias, vamos falar da história da menina de 10 anos, do estado do Espírito Santo, que após ser abusada dentro de casa, acabou ficando grávida e a gestação teve que ser interrompida. Esse caso chamou a atenção do Brasil, um fato muito triste e que resultou em 2 crimes hediondos contra a infância. Bom, vamos conversar com o nosso repórter sobre as notícias dessa manhã. O governo vai passar a oferecer internet gratuita para estudantes de baixa renda de universidades e institutos federais. Fora do país, o destaque é a corrida eleitoral norte-americana. E o Papa Francisco vai enviar ajuda para o combate à pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Tudo isso você acompanha daqui 2 minutos após o intervalo. A decisão judicial de interrupção da gravidez de uma menina de 10 anos que sofreu abuso sexual em São Mateus, no Espírito Santo, foi tema de debates na sociedade brasileira. O procedimento aconteceu ontem em Recife porque, de acordo com a direção do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, de Vitória, no Espírito Santo, o tempo de gestação e o peso do feto estavam fora do limite estabelecido por uma nota técnica do Ministério da Saúde. O procedimento foi considerado arriscado para a mãe, já que a gravidez estava avançada. No Brasil, a lei permite abortar em caso de estupro, gravidez de risco para a mãe ou em caso de anencefalia. De acordo com a Justiça, a menina de 10 anos sofreu abuso por cerca de 4 anos e não denunciou por sofrer ameaça de morte. Hoje de madrugada, a Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um homem suspeito de ter estuprado e engravidado a sobrinha de 10 anos, na cidade de São Mateus. Ele estava foragido desde 12 de agosto, quando foi indiciado por ameaça e estupro de vulnerável. A prisão foi feita em Betim, Minas Gerais. Esse assunto leva todos a uma reflexão. Por isso, o CN Notícias traz agora o comentário do padre José Eduardo, da Diocese de Osasco. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que essa menina não tem culpa de nada. Ela é vítima. Vítima da agressão sexual horrenda. Vítima de uma gravidez precoce, involuntária. Vítima também do aborto. Porque o aborto deixa marcas. Marcas psicológicas, espirituais e marcas físicas. Alguns médicos disseram que, estando a gravidez tão adiantada, seria mais prudente que se deixasse avançar um pouco mais para então se fazer a cesárea, de tal modo que a própria menina seria melhor preservada, além daquele bebê, que não tem culpa de ter sido gerado, e a criança, ou melhor, a segunda criança, a criança da criança, poderia ser encaminhada para adoção a fim de que uma família pudesse educá-la com amor, a fim de que ela tivesse a oportunidade de sorrir, de cantar, de brincar, de viver. O nosso entendimento é que, numa história tão trágica, talvez fosse possível salvar as 2 vidas, a do bebê e a da menina, ajudá-las e diminuir as consequências tão dramáticas de toda essa tragédia. No entanto, infelizmente, a nossa sociedade não pensa assim. E, lamentavelmente, depois de toda essa tragédia da violência sexual, cometeu-se uma outra tragédia, mais silenciosa, a tragédia da morte de um bebê. Vamos rezar por essa menina, rezar pela sua família, rezar para que justiça seja feita, para que o agressor seja devidamente punido,
em conformidade com a lei. Rezemos para que coisas desse tipo não aconteçam. Nos últimos dias, muitas pessoas têm xingado os cristãos, dizendo que os cristãos são fanáticos, intolerantes, obscurantistas, fundamentalistas, porque, de acordo com a opinião de vários médicos, defendiam e defendemos que era possível sim salvar as duas vidas e poder minimizar as consequências tão dramáticas disso tudo que aconteceu. Nós perdoamos a todas essas pessoas de coração e manifestamos o nosso desejo sincero de que coisas como essas não voltem a acontecer. Rezemos para que a violência sexual acabe, que as nossas crianças possam ser educadas, protegidas, defendidas. Rezemos. Rezemos para que o aborto também não aconteça. Trabalhemos para isso. E nós, como cristãos, manifestemos convictamente aquilo que nos ensina a nossa santa religião, em conformidade com as Sagradas Escrituras. Deus é o Deus da vida. E nós devemos sempre escolher a vida, porque a vida é o direito fundamental, aquele sem o qual nós não podemos ter nenhum outro tipo de direito. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe as nossas crianças. Vários bispos se pronunciaram sobre esse assunto, entre eles Dom Ricardo Ruppers, ele é o presidente da Comissão para a Vida e Família da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Os bispos se posicionaram contra o aborto, reafirmando a posição da Igreja. O presidente da CNBB, Dom Valmor Azevedo, afirmou que o caso encerra 2 crimes hediondos, abre aspas. A violência sexual é terrível, mas a violência do aborto não se explica diante de todos os recursos existentes e colocados à disposição para garantir a vida das 2 crianças. As omissões, o silêncio, as vozes que se levantam a favor de tamanha violência exigem uma profunda reflexão sobre a concepção de ser humano, fecha aspas. Dom Valmor rezou, pedindo consolação a Deus para todos os envolvidos nessa desafiadora e complexa situação existencial, que feriu de morte a infância, consternando todo o país. O presidente da CNBB reiterou que o precioso dom da vida precisa ser incondicionalmente respeitado e defendido. A seguir tem a previsão do tempo. A gente acompanha imagens ao vivo da capital paulista. Hoje a mínima prevista é 15 graus e a máxima deve chegar a 25. A gente vai para o intervalo, voltamos rapidinho. CN Notícias está de volta agora 15 para 10 da manhã. E nós vamos ao vivo conversar com o Otávio Martins lá em Brasília, né, Otávio? Você tem notícias aí sobre a Covid-19 no nosso país e também uma iniciativa do MEC para ajudar alunos de baixa renda. Eu sei que também tem notícias repercutindo aí sobre outros assuntos que a gente fala daqui a pouquinho. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. O coronavírus aqui no país segue avançando, infelizmente já registramos aí quase 108 mil mortes. Os casos confirmados da doença também aumentam, a gente tem aí quase 3 milhões e 300 mil pessoas confirmadas com o coronavírus, mas o Brasil segue em primeiro lugar no ranking dos países de pessoas recuperadas. Temos quase 2 milhões e 500 mil pessoas que conseguiram vencer o coronavírus. Uma das áreas mais afetadas pela pandemia foi a educação. Então, em muitos estados do país ainda não existe previsão para a volta das aulas presenciais. Então, as aulas online são a solução, mas muitas pessoas ainda não têm acesso à internet. Então,
Pensando nisso, o MEC fechou parcerias com aí as operadoras de internet no país e vai oferecer ali a rede 4G para alunos de baixa renda, né? Nessa primeira leva aí, mais de 400 mil alunos devem ser beneficiados com o programa. Outro assunto que a gente gostaria de conversar com você aí sobre a greve dos Correios e uma mega operação da Polícia Federal contra o tráfico de drogas, né? Exato. As greves do Correio já se tornaram meio que cotidianas, né? Todo ano a gente acompanha aí essas greves acontecendo. Então, na noite de ontem, às 22 horas, o Sindicato dos Correios, dos trabalhadores dos Correios, indicaram mais um início de greve e já deixaram avisado que não tem previsão de volta. Eles reivindicam aí melhores salários e também melhores cuidados nesse tempo de pandemia. E falando agora da mega operação aí da Polícia Federal, é uma operação que visa aí desmantelar quadrilhas de tráfico de droga internacional, né? São 139 mandados de prisão aí em todo o país. Então, é uma mega operação que visa desqualificar essa quadrilha e também avançar na investigação, procurando saber se esses criminosos levavam drogas para o exterior, né, por meio de helicópteros. Então, é uma mega operação que acontece em 12 estados, mais o DF, no Brasil. Tá bem, Otávio. Obrigado pelas informações, um bom trabalho aí para você. Olha, falando de São Paulo agora, a última atualização dos resultados do Plano São Paulo, projeto do governo do estado de São Paulo para o combate à pandemia, indicou que mais de 300 mil empregos foram preservados durante a execução do plano. Os detalhes com André Cunha. Na última atualização desta segunda-feira, autoridades destacaram que o plano preservou mais empregos entre trabalhadores formais, com menos escolaridade e de menor renda, e ainda que as regiões com maior aderência às medidas restritivas tiveram atividade econômica mais equilibrada. Segundo o governo do estado, 318 mil empregos foram preservados desde a instituição das medidas impostas pelo Plano São Paulo. Na coletiva também foi anunciada a oferta de 10 mil vagas de trabalho no estado, ação do programa Emprego e Renda. O programa tem duração de 6 a 9 meses e deve focar na qualificação profissional e renda para desempregados e cidadãos em alta vulnerabilidade social. O estado de São Paulo ultrapassou ontem a marca de 700 mil casos de Covid-19. Infelizmente, 26.899 pessoas faleceram em razão da doença. André Cunha para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Olha, aqui em São Paulo o tempo está bem fechado, tem bastante chuva no sul e no sudeste do Brasil. Vamos ver como fica a previsão do tempo para todo o país nesta terça-feira. Dia instável no sul do Brasil. Chove nos 3 estados. A chuva é mais persistente e forte no Paraná e no norte de Santa Catarina. Só não deve chover nesta terça-feira no sul gaúcho. No sudeste chove com frequência e tem nebulosidade no leste e no sul de São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A temperatura não sobe muito. Do centro-oeste de São Paulo, a região dos lagos chove a partir da tarde. Não chove nas demais áreas do sudeste. E no centro-oeste, a terça-feira continua com o tempo instável em Mato Grosso do Sul. Na capital, a chuva só chega a partir da tarde. Mas no sul do estado, a previsão é de céu encoberto com chuva a qualquer hora. Há risco de chuva forte. No norte, faz sol e calor em toda a região. As pancadas de chuva se concentram nas áreas ao norte da região. Chove entre a tarde e a noite no Pará, no Amapá, no centro-norte do Amazonas. E pode chover desde cedo em Roraima. E no Nordeste, pouca chuva é prevista para a tarde desta terça-feira. A chuva ainda persiste sobre as áreas leste da região, entre o litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte, incluindo as capitais. Nas demais áreas, sol forte e tempo firme. Faz calor em todo o Nordeste. A seguir, Papa Francisco envia 18 ventiladores aqui para o Brasil para ajudar no tratamento de pacientes com Covid-19. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo aqui da Vila Mariana, em São Paulo. A
gente volta falando de notícia internacional. Hoje a principal notícia internacional é a corrida eleitoral norte-americana. Vamos ver então as capas dos principais jornais estrangeiros. O The New York Times diz: sem multidões, sem aplausos, os democratas iniciam a convenção mais incomum. Os democratas abriram a convenção extraordinária para indicação presidencial na noite de ontem e iniciaram a convenção saudando Biden e denunciando Trump. Foi feita pela internet devido à pandemia e o programa contou com a participação da ex-primeira-dama Michelle Obama, que afirmou: Donald Trump é o presidente errado para o nosso país. O The Washington Post destaca: convenção virtual abre com palestrantes culpando Trump pelos problemas dos Estados Unidos. Michelle Obama considera Trump incapaz de atender às necessidades do país. Oradores elogiam Biden e pedem aos eleitores que deixem de lado as diferenças ideológicas para derrotar Trump. E o El País destaca: apelos à unidade e ataques a Trump dão início à convenção democrática menos convencional. O formato virtual forçado pelo coronavírus transforma o conclave do partido numa atração de televisão, tão eficaz quanto carente de espontaneidade, diz o jornal, na busca de expandir a atração de Joe Biden tanto para a esquerda quanto para a direita. E na América Latina, um dos destaques foram os protestos de oposição na Argentina. O jornal El Clarín destaca: o bandeiraço contra o governo foi o maior em todo o país desde o início da quarentena. Com epicentro no Obelisco, a marcha foi fortemente replicada em vários bairros de Buenos Aires e no interior da Argentina. A reforma judicial e a continuidade do isolamento foram as principais reivindicações. Em situação crítica, a Espanha voltou a ter dados preocupantes no que diz respeito à Covid-19. As informações com o nosso correspondente André Peixoto. A pandemia aqui na Espanha ainda assusta. O número de contaminações nos últimos dias aumentou e preocupa as autoridades sanitárias. Aproximadamente 40% destes novos contágios são identificados no ambiente familiar. Desde a última sexta-feira foram 16.200 novos casos e 29 mortes. Para tentar frear o avanço da Covid-19, o governo adotou algumas medidas que serão adaptadas em cada região. Uma delas afeta o ócio noturno. Os bares e casas de show deverão fechar às 1h30 da manhã. Está proibido fumar em vias públicas quando não se pode manter a distância de 2 metros. Apesar dessa situação preocupante, no último final de semana aqui em Madrid, tivemos uma manifestação contrária ao uso das máscaras. Cerca de 2.500 pessoas participaram deste protesto. A presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, categorizou esse encontro como iniciativa irresponsável. O governo já anunciou que medidas serão adotadas contra os organizadores. Lembrando que aqui na Espanha o uso deste equipamento de proteção é obrigatório. E também aqui na cidade de Madrid, desde ontem, o governo começou testes PCR em bairros que tiveram a maior taxa de contágio nas últimas semanas. Serão 1.000 testes diários e a população será comunicada através de SMS. De Madrid, André Peixoto para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Valeu, André. E para ajudar no combate à pandemia do coronavírus no Brasil, o Papa Francisco vai enviar 18 ventiladores para o tratamento de pacientes com Covid-19 e mais 6 ecógrafos portáteis. Com esse gesto, o Papa espera atingir realidades que a emergência ligada ao novo coronavírus colocou em crise sistemas de saúde que, mesmo antes da pandemia, já se viam em situações emergenciais. No mês passado, o Papa tinha enviado 13 ventiladores pulmonares para o Brasil. A Santa Sé tem enviado ajuda a países dos 5 continentes. E ainda falando do Papa, encerramos a edição de hoje com uma mensagem que ele postou no Twitter e que diz o seguinte, abre aspas, a riqueza pode levar a erguer de muros. Jesus, ao contrário, convida seus discípulos a transformar bens e riquezas em relações, porque as pessoas valem mais que as coisas e contam mais que as riquezas que possuem. Fecha aspas. O CN Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Telejornal da Noite, às 6:45. Bom dia e até amanhã.